dia, Kelly. Bom dia, Franciana. Nós vamos começar o culto dessa manhã. Lendo a palavra de Deus, nós estávamos conversando aqui com alguns irmãos da classe dos novos, que eu estou acompanhando aqui com os irmãos no grupo do WhatsApp. Nós estávamos estudando sobre a palavra de Deus, sobre a importância de nós estudarmos e lermos todos os dias a palavra de Deus, né? E nós estávamos lendo um dos textos das perguntas, né, da revistinha, está lá no Salmo de número 119, versículo de número 105. Salmo 119, versículo 105, que eu queria deixar para as nossas vidas esse texto agora pela manhã. Tá, bom dia, Marcos, está entrando aí. Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você possa gravar essa mensagem no seu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Nessa lição que nós estudamos com os irmãos aqui na EBD, agora 9 horas, com os irmãos da classe, fala sobre a importância da palavra de Deus. E nesse tempo é de suma importância a gente deixar que a nossa vida seja guiada pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus venha nortear as nossas decisões, que a palavra de Deus venha nortear os nossos caminhos, que a palavra de Deus venha nortear o nosso coração. Que somente a palavra de Deus e não as más notícias, e não o medo, né, e o pavor que tem tomado as pessoas, mas que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés, como ela é. Lâmpada que ilumina, que clareia para que a gente possa caminhar em obediência à palavra dele. Amém? Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento. Depois nós vamos estar adorando, tá bom? Os irmãos que tiverem algum pedido de oração, quiserem colocar aí, tá bom? Nos comentários aí, para poder a gente estar orando. Amém? Peço a você que aí possa estar em espírito de oração. Nós estamos em uma só igreja, né? Mesmo cada um na sua casa, mesmo cada um aí no seu cantinho, mas estamos como igreja do Senhor para poder adorar o Senhor. Amém? Então vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa manhã, por esse dia, porque mais um dia o Senhor nos permite estar de pé, ó Deus. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela nossa casa, pelas nossas famílias. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão aí acompanhando pela internet. Obrigado, Deus, pela Igreja Batista Nova Vida. Muito obrigado a Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido, Pai, para conosco, para com as nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Pai, te dizer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Em Ti, Senhor, há a nossa esperança. Somente em Ti, somente no Senhor, nós cremos que teremos esperança. Pedimos, Pai, ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando, ó Deus, essa cidade, abençoando, ó Deus, a nossa nação, abençoando, ó Deus, o mundo. Pedimos, Pai, que o Senhor, ó Deus, nesse tempo de caos, nesse tempo, ó Deus, de vírus e de pavor, que o Senhor venha estar, ó Deus, trazendo a Tua calmaria, trazendo, ó Deus, a Tua paz, que excede todo entendimento. Pedimos, Pai, ao Senhor, que o Senhor possa estar dando, ó Deus, sabedoria, Pai, aos governantes, para que possam, ó Deus, legislar, para que possam tomar decisões coerentes, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, de acordo com aquilo que vai ser melhor para o povo. Que o Senhor, ó Deus, esteja guiando, ó Deus, orientando, livrando, ó Deus, o Teu povo, ó Deus, de todo o mal. Em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor possa estar livrando, ó Deus, aqueles que também estão no grupo de alto risco, como os idosos, Senhor, aqueles, ó Deus, que também estão com imunidade baixa, distantes. Pedimos, Pai, que o Senhor possa estar entrando, ó Deus, com providência, com livramento e nos dando vitória, Deus. Nós sabemos que no Senhor nós temos vitória, nós somos mais do que vencedores por meio do Senhor. Sem o Senhor, Pai, nós não conseguimos nada. Como a Tua palavra diz, nada podeis fazer sem mim, mas no Senhor nós podemos todas as coisas.
Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe, Pai, essa manhã, abençoe esse culto, e que o quanto antes, Deus, nós possamos voltar a cultuar ao Senhor ali no templo, reunido com os nossos irmãos. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Bom dia, Luísa, está chegando aí. Bom dia, Marcele. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes teu sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, a vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra ser uma oferta agradável a ti. A tua palavra escondi, minhas vestes teu sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi no meu coração, amém? Guardando a palavra do Senhor no nosso coração, é que nós vamos ter esperança e ter paz em meio às tempestades, em meio a essa grande tempestade que tem feito muito barulho ao nosso redor. É somente guardando a palavra do Senhor é que nós vamos verdadeiramente ter paz e ter calmaria no nosso coração. Amém? Nós vamos estar cantando esse louvor: acalma o meu coração. Amém? Acalma
nosso coração em meio a tantas tempestades, a tantos problemas, a tantas más notícias, a tantos desenganos, a tantas confusões de informação que a gente ouve nos noticiários, que o nosso coração possa estar calmo e tranquilo no Senhor. Que o nosso coração possa estar sabendo que Ele está no controle, Ele está no barco, Ele não se afastou de nós, Ele está perto de nós e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Que você possa ter essa certeza no seu coração e pedir ao Senhor nessa manhã: Senhor, acalma o meu coração. Amém? Nós vamos cantar mais um cântico, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Protegida pelo Senhor. Por isso nós vamos cantar ao Senhor: venha o teu reino e faça a tua vontade. O Senhor está agindo sobre toda a terra, está fazendo a tua vontade, está, segundo o seu querer, cumprindo um propósito. E nós vamos estar orando, nós vamos estar cantando ao Senhor, dizendo para Ele: Pai nosso que está nos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua
vontade. Amém? Vamos cantar? Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja
todo louvor, amém? Que Ele seja enaltecido, que Ele seja glorificado, porque dEle e por Ele são todas as coisas. Que o reino dEle venha sobre as nossas vidas, nossa casa, que sejamos igreja onde quer que nós estejamos, igreja nas casas, igrejas nas nossas famílias, mas que possamos cumprir esse papel de adorarmos e servir ao Senhor onde quer que nós estejamos, amém? Nós vamos orar ao Senhor para a meditação da palavra. Deixar o violão aqui. Peço a você para abrir comigo a Bíblia, a palavra de Deus, em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Peço a você que abra aí a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Desejar bom dia aos irmãos que chegaram aí um pouquinho depois, a Joyce, a Jennifer. Bom dia aí às irmãs. Ok, Deus abençoe. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Fiel é esta palavra. Versículo 11. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Esse texto vai ser o texto da nossa reflexão dessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Obrigado a Deus pela Tua palavra. Pedimos a Deus que a Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada, Pai, para os nossos pés, que ela ilumine e que ela dê direção, Pai, para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos aqui nesse texto da palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 13. Eu quero trazer um tema, uma reflexão para esta manhã, que são conselhos de um prisioneiro. Esse é o tema da reflexão que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã. Conselhos de um prisioneiro. E, na verdade, quem é esse prisioneiro? É o apóstolo Paulo, quem está escrevendo para o jovem Timóteo. Essa é a segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, era um jovem líder de uma congregação, de uma igreja, tinha aproximadamente aí os seus 22, 23 anos, os 20 e poucos anos, estava ali no início ali de um ministério, de uma congregação, e o apóstolo Paulo, devido às represálias de pregar o evangelho, ele estava preso. Ele tinha sido preso numa primeira vez
como se fosse um regime semiaberto. Lá em Atos, capítulo de número 28, vai dizer que ele estava na sua própria casa que ele alugara e ele recebia pessoas, ele evangelizava sem impedimento nenhum. Só que ele tinha a visita de pessoas, ele tinha uma determinada liberdade. Essa foi a primeira prisão do apóstolo Paulo, por causa justamente da pregação do evangelho. Só que nesse caso aqui, nessa segunda carta, a situação era um pouco mais complicada, porque já não era mais um regime semiaberto, era uma prisão realmente permanente, e além de ser uma prisão permanente, ele estava numa situação em que ele já estava decretado para morrer. Ele já estava decretado ali, já sabia que já estava no final da vida e que ele iria morrer. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dando alguns conselhos para alguém que estava no início da vida, mas ele mesmo estava no final da vida. Ele estava dando um conselho para alguém que estava em liberdade, mas ele mesmo estava preso. Ele estava dando alguns conselhos para Timóteo, que eram conselhos muito valiosos. Eu olho para esse texto e eu vejo como que o apóstolo Paulo estivesse como se em cima de uma cama, né, bem doente, já quase partindo, dando as suas últimas palavras para esse jovem Timóteo, como se estivesse pegando assim na mão de Timóteo, dizendo: Timóteo, se tem alguma coisa que eu preciso dizer para você de muito importante, eu vou partir, eu estou preso, eu não tenho mais como sair dessa situação, então se tem alguma coisa que eu quero falar com você, é isso aqui agora. E aí, irmãos, ele começa a sua segunda carta, sua segunda epístola, e ele começa a dizer várias coisas importantes para o jovem Timóteo. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, irmãos, a gente precisa desses conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Por quê, irmãos? Porque nós estamos convivendo como prisioneiros. Nós estamos vivendo como prisioneiros. Nós precisamos ficar em casa, nós precisamos permanecer nas nossas residências. Algumas pessoas estão trabalhando em algum regime de escala, outras pessoas, né, estão 100% dentro de casa. Estamos evitando o contato social, estamos literalmente vivendo no isolamento social, justamente por causa desse vírus que tem aí se alastrado aí ao longo do mundo. E o apóstolo Paulo, ele dá alguns conselhos a Timóteo porque ele mesmo era e estava prisioneiro. Ele mesmo estava confinado. Ele mesmo não podia sair. Ele dá alguns conselhos a esse jovem Timóteo. Quais são esses conselhos que ele dá a esse jovem Timóteo? Versículo de número 1, 2 Timóteo, capítulo 2, vai dizer: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo, ele orienta esse jovem Timóteo, ele diz o seguinte: se fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Então eu já aprendo que a graça é fonte de força para mim e para você. A graça de Deus, o que é a graça de Deus? É o favor imerecido de Deus. Ela é fonte de força para mim e para você. É o que abastece a nossa fé, é o que abastece a nossa força, é o que abastece o nosso tanque espiritual. É a graça. A graça, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. E a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo de número 2, que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus é que nos salvou, que nos alcançou. Nós somos salvos pela graça e pelo amor de Deus. Então graça é favor imerecido, graça é algo que nós recebemos sem merecermos. Graça é aquilo que a gente recebeu sem a gente pedir. Graça é de graça. Amém? Graça veio de graça para cada um de nós. Veio de graça para nós, não porque foi de graça, porque Jesus pagou o preço por cada um de nós, por morrer naquela cruz. Mas para nós, ela veio de graça, favor imerecido de Deus. Então, eu quero destacar isso para os irmãos, que a graça,
ela é fonte de força para nós. Então, em momentos em que a gente está abatido, em momentos que a gente está desanimado, em momentos que a gente não vê esperança, a gente precisa se lembrar que nós fomos alcançados pelo amor de Deus e pela graça de Deus. Nós precisamos nos lembrar que a graça é a fonte de força para nós. Nós precisamos lembrar e exercitar a nossa mente de onde nós viemos, pecadores, sujos, vivíamos longe de Deus, longe da palavra de Deus, vivíamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele, pela sua graça, pelo seu amor, sem merecimento algum nosso, Ele nos resgatou das trevas e nos colocou na presença de Deus. Amém? Ele nos colocou na presença de Deus, na presença dEle. Ele nos fez ser chamados agora filhos de Deus. Meu irmão, você é filho de Deus. Então, em momentos de caos, em momentos de prisão, em momentos de confinamento, em momentos de isolamento, se lembre da graça. Porque a graça é fonte de força para você. A graça é fonte de força, é fonte de vitamina espiritual para você. Saber de onde Deus tirou você, de onde Deus te colocou, e que isso não tem merecimento algum meu e seu. A graça, a misericórdia, o favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Amém? Então, a primeira lição que o apóstolo Paulo dá a Timóteo: fonte de força e fonte é a graça. É a fonte de força para as nossas vidas. Versículo de número 2: e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então a gente aprende, irmãos, que essa graça que nós recebemos, essa palavra de Deus, ela não pode ficar em nós. Porque ele diz a Timóteo assim: Timóteo, essa graça que você recebeu, tudo que você ouviu, tudo que você viu em mim, transmite a homens fiéis, para que esses homens fiéis venham transmitir a outros. E por isso que a palavra de Deus chegou até nós. Porque aqueles homens daquela época, eles foram fiéis a essa palavra. Eles foram fiéis em transmitir essa esperança e essa paz, em transmitir essa graça para os outros. E é por isso que nós estamos aqui e recebemos a palavra de Deus. E nós, irmãos, da mesma forma, nós temos o mesmo papel de transmitir essa graça. Transmitir, seja lá no convivência, no nosso trabalho, transmitir por meio de uma transmissão de internet. De alguma forma nós precisamos transmitir aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, para que outras pessoas também tenham esperança. A realidade, irmãos, é que pior do que esse vírus, esse coronavírus que nós estamos vendo aí, é a falta de esperança. É muito pior do que o vírus, porque a falta de esperança, o pavor e o medo, além de abalar nossas estruturas imunológicas, ela também tira de nós a força espiritual. Então, nesse tempo, o que a gente mais precisa para a gente se imunizar também, além das medidas, logicamente, físicas e de saúde, mas a gente precisa se fortalecer na palavra de Deus. A graça é a fonte de esperança, e transmitindo também a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode morrer em nós. Essa esperança precisa continuar na vida de outras pessoas. Versículo de número 3: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai começar a usar algumas metáforas, algumas figuras de linguagem, algumas comparações. E a primeira delas, ela fala a figura do soldado. Irmãos, a gente precisa, como detentor da palavra de Deus, como morador do céu, como cidadão dos céus que vive na terra, ter esse entendimento de que somos soldados de Cristo. Nós somos, como a gente falava ali, com os adolescentes, embaixadores do rei. Quantos já ouviram falar dos embaixadores do rei? Nós somos embaixadores do rei, nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então ele está dizendo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo.
Irmãos, soldado sofre, soldado passa por situações de lutas e dificuldades, porque o soldado de Cristo, ele está a serviço do seu Senhor e do seu reino. Nós somos representantes desse reino aqui na terra. Nós somos representantes desse reino. E é por isso, irmãos, que nós, da mesma forma, precisamos participar desses sofrimentos. E que sofrimentos seriam esses? Irmãos, é pagar o preço pelo Evangelho. Pagar o preço pela palavra de Deus. É não deixar com que, mesmo não tendo cultos presenciais, a gente continuar cultuando ao Senhor onde nós estivermos. É nós continuarmos sendo igreja, mantemos os nossos posicionamentos cristãos, independente da situação que estamos vivendo. É não perdermos essa esperança. Não perdemos a esperança. Participa comigo dos meus sofrimentos como prisioneiro. Ele está dizendo, eu sou prisioneiro, então participa comigo, não se envergonhe. Não se envergonhe. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que às vezes se envergonham nesse momento de estar nas casas. Poxa, mas eu acho que isso é uma vergonha. Aqueles que não querem estar cultuando dentro de casa, gostariam de estar nos cultos presenciais, como todos nós gostaríamos. Acham que é até vergonhoso isso. Eu acho que é vergonhoso a igreja de Jesus dentro das casas, mas a gente se esquece, irmãos, que no início da era cristã a igreja estava nas casas, onde ainda não se tinha templo, onde não se tinha ainda um lugar de adoração. E aí em Atos, no capítulo 2, o evangelho crescia, onde as pessoas frequentavam o templo e frequentavam as casas também. Nós temos diversos relatos na palavra de Deus sobre isso. Então, irmãos, não é vergonhoso nós estarmos nos reunindo nas casas para cultuar o Senhor, porque nós estamos sendo igreja onde quer que nós estejamos. Não se envergonhem do evangelho. Porque, irmão, nós vamos ver mais à frente. A palavra de Deus não está presa. Amém? A palavra de Deus não está presa. Versículo de número 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E aí ele utiliza uma outra figura de linguagem. Ele utiliza uma outra metáfora. Ele começou a falar do soldado, e nós precisamos ter isso em mente, que nós somos combatentes da fé aqui nessa terra. Nós temos uma função de batalha espiritual aqui nessa terra. Nós temos uma função de soldado de Cristo, que mantém a sua fé em Jesus, independente de qualquer circunstância. E nós somos também, como ele diz aí numa outra metáfora, nós somos o atleta, que não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, irmãos, existem regras a serem obedecidas. Existem leis que precisam ser obedecidas. E o atleta de Jesus, o atleta de Cristo, ele respeita as leis. E ele não vence se ele não agir conforme as leis. Ele diz aqui, versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós precisamos lutar, mas é segundo as normas. Nós não podemos lutar do nosso próprio jeito, da nossa própria forma, da forma como a gente acha que deve ser. Mas a gente precisa respeitar as leis e as normas. Porque é assim que nós vamos vencer. Não desobedecendo, mas sendo obedientes. Versículo de número 7. Versículo 6. O lavrador, e aí ele utiliza uma terceira figura de linguagem. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele fala daquele que semeia. E ele vai colher esse resultado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você semear, você vai colher o resultado. E essa pessoa é o primeiro, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, você como um soldado de Cristo, você como um atleta que luta segundo as normas, você vai ter resultado. E você vai ser um dos primeiros a colher esses resultados. Então a gente aprende, irmãos, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, irmãos, isso que nós estamos fazendo pela internet, aquilo que você faz na sua casa, não é vão no Senhor.
Não é vão, Senhor. O nosso esforço no Evangelho não é vão. Tudo que nós fazemos em prol da palavra de Deus não é em vão. Existe um propósito, existe um meio pelo qual Deus trabalha, e nós vamos colher frutos e nós vamos colher resultados de tudo isso. Então, nosso trabalho no Senhor não é vão. E aí no versículo 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Se o apóstolo Paulo está dizendo como prisioneiro, o apóstolo Paulo como prisioneiro, numa situação muito pior que Timóteo, ele diz, o Senhor te dará compreensão de todas as coisas, Timóteo. Olha só a dimensão que o apóstolo Paulo está vivendo. O apóstolo Paulo estava já condenado. O apóstolo Paulo aqui, na sua segunda carta, ele está preso. Então ele poderia estar apavorado naquela situação, mas não, ele tinha tanta esperança e tanta fé no amor de Deus, nos propósitos de Deus, que ele estava alimentando a esperança daquele que estava solto. Ele tinha tanta esperança no coração dele, que ele estava alimentando a fé e a esperança daquele que estava solto. Ele, preso e condenado, estava alimentando a esperança de um jovem chamado Timóteo, que estava solto e livre. Ele está dizendo, olha, o Senhor vai dar compreensão a você. Existem coisas, irmãos, que, como Jesus disse, o que eu faço, vocês não vão entender agora, mas vocês vão entender depois. O que eu faço, vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. Irmãos, quantas coisas Deus faz e a gente não entende. Quantas coisas, irmãos, Deus age no nosso meio e a gente não consegue entender. Foi assim também na vida de Jó. Jó passou por tantas lutas, tantas dificuldades, perdeu tudo, perdeu família, ficou doente e ele não entendia o que ele estava acontecendo ali. Mas uma coisa ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Então, irmãos, existem coisas que nós não entendemos. Nós não entendemos por que está acontecendo tudo isso. Em algumas semanas para cá, a nossa vida mudou completamente. Veio esse vírus, e aí veio esse pavor todo, esse medo todo, e a nossa rotina mudou completamente, e a gente, irmãos, fica sem entender por que todas essas coisas têm acontecido. Mas que nós possamos guardar essa palavra do apóstolo Paulo. Versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Nós podemos não entender agora, mas o Senhor nos dará compreensão de todas as coisas. Precisamos ter essa certeza de que nós, como servos de Deus, nós temos o Senhor que nos faz entender os seus planos e os seus propósitos. Versículo de número 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olha para o seu referencial, Timóteo. Quem é o seu referencial? É Jesus. Lembra dele ressuscitado. Engraçado que o apóstolo Paulo ele diz assim, lembra dele morto. Lembra dele carregando uma cruz. Lembra de Jesus sendo apedrejado. Lembra de Jesus sendo transpassado por uma lança. Não. Lembra dele ressuscitado. Lembra da vitória. Lembra de que ele venceu essa situação. Então, irmãos, nós quando olhamos para essa realidade que nós estamos vivendo, nós temos que nos lembrar de Jesus Cristo ressuscitado. Ele venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele que se entregou para a morte, não foi a morte que tomou a sua vida. Aleluia, amém? Ele venceu a morte. Ele venceu a pior dos medos. Ele venceu. Então, Timóteo, nesse momento de aflição em que eu estou preso, nesse momento de aflição que eu estou sendo condenado, nos momentos da sua aflição, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Lembra da vitória. Lembra que Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lembra dele ressuscitado. Lembra dele que dizendo, olha, a morte não pôde me deter. Lembra de Jesus Cristo ressuscitado. Lembra que a palavra de Deus ela se cumpre. Porque Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar e realmente aconteceu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós também nessa manhã.
Lembra de Jesus Cristo ressuscitado. Lembra da vitória. Não fique lembrando da derrota. Lembre da vitória. Porque da mesma forma é assim que Deus vai fazer nas nossas vidas. Versículo de número 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está declarando publicamente que ele está preso. Eu estou sofrendo até em algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Irmãos, isso é maravilhoso. A palavra de Deus não está algemada. Irmãos, nós podemos estar até mesmo presos, entre aspas, nas nossas casas. Mas a nossa adoração não está presa. A palavra de Deus não está presa. Nós estamos transmitindo ela aqui, na internet. Ela não está presa. Eu tenho visto aí ao longo dessa semana que algumas pessoas têm feito tipo uma montagem, um meme, dizendo que suspenderam, não sei nem cantar, mas suspenderam os cultos e o diabo achou que ia me calar. Quem viu essa mensagem aí? Diz aí, ok. Quem viu esse vídeo aí? Quem que ao longo dessa semana acompanhou? Eu acho que até alguns grupos da igreja, acho que alguém colocou. O diabo pensou que ia me calar, mas a igreja sou eu e eu vou continuar adorando, eu vou adorar em casa. Eu não sei cantar não, mas é mais ou menos isso aí. Irmãos, isso é a pura verdade. O diabo pensa que vai pelo fato de nos colocar dentro de casa, achando que vai nos aprisionar, achando que o culto, ele vai deixar de ser realizado. Irmãos, a única coisa que não está sendo realizada é o culto presencial. Mas nós aprendemos na semana passada que o que mais importa não é o lugar, o que mais importa é a quem adoramos e como nós adoramos. Nós aprendemos no domingo de manhã, na semana passada, que o diabo não está preocupado no lugar da adoração, mas a quem nós adoramos. E nós aprendemos no domingo à noite, na mulher samaritana, naquele texto, que fala que nós temos que adorar em espírito e em verdade, isso em qualquer lugar onde nós estejamos. Então, irmãos, o nosso culto não parou, a igreja não parou, a igreja continua avançando, pregando a palavra de Deus, adorando ao Senhor. A igreja continua, porque a palavra de Deus não está algemada. Nós podemos, como igreja espalhada, se reunindo nas casas, adorando ao Senhor, cada um no seu lar. Mas a palavra de Deus não está algemada, não está presa. A palavra de Deus está viva. E eu creio que a igreja do Senhor também continua avançando e continua fazendo a obra do Senhor. O reino de Deus continua avançando. Como nós cantamos, uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Pode ter se fechado a porta de um templo, mas as portas da internet estão se abrindo. Então, irmãos, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está limitada a um local. A palavra de Deus, a obra de Deus não está limitada, irmãos, a um templo, a um portão. Não está limitada a isso. Então, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus, a obra de Deus, a igreja de Jesus não está presa, não está aprisionada. Porque, irmãos, a maior prova disso é que o apóstolo Paulo, mesmo preso, escreveu a segunda epístola, escreveu a segunda carta a Timóteo. Ele mesmo sendo preso, ele conseguiu ainda fazer a obra de Deus e cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, mesmo no final da vida, mesmo preso, mesmo sofrendo por algemas, com muito sofrimento já de idade, e ele preso, ele conseguiu fazer a obra de Deus, mesmo naquela situação. Então, irmãos, a palavra de Deus não está algemada. Estamos nas nossas casas, sim. Estamos nas nossas residências, sim, mas a palavra de Deus não está presa. A igreja não está limitada a quatro paredes, porque a igreja avança ao longo de toda a terra. E assim tem sido, irmãos. Aconteceu naquele tempo, por isso que a palavra de Deus chegou até nós hoje, e assim vai continuar acontecendo por meio da minha e da sua vida. Por esta razão, versículo 10, tudo suporto por causa dos eleitos, para que
que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Ele diz: eu tudo suporto por causa dos eleitos. Eu tudo suporto por causa daqueles que vão ouvir a palavra de Deus. Tudo suporto por causa dos eleitos. Ele está suportando aquelas aflições não somente por causa dele, mas por causa também de outras pessoas. Irmãos, não é isso que a gente está fazendo agora? A gente está suportando aflições de estar aprisionado também em prol de outras pessoas, irmãos. Também em prol de outras pessoas. Porque, infelizmente, a gente está vendo um tempo em que as pessoas às vezes não estão tendo essa noção da gravidade que a gente está vivendo. E aí a gente precisa se reclusar, a gente precisa se aprisionar, entre aspas, para proteger outras pessoas. Pessoas de imunidade baixa, idosos, né? Pessoas que precisam de um cuidado maior. Ele está dizendo: olha, eu suporto essas aflições também em prol de outras pessoas. Também em prol de outras pessoas. E no versículo 11, nós estamos finalizando, diz assim: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Então, irmãos, o sofrimento que nós vivemos com Jesus, nós vamos ser recompensados por Jesus. Versículo 11: se já morremos com ele, também viveremos com ele. A nossa vida, irmãos, é toda com ele, para ele, né? São todas as coisas. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Versículo 12: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. E eu me lembro da mensagem que nós ministramos no domingo à noite, o último domingo à noite que nós ministramos a palavra à noite lá na igreja, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O nosso posicionamento em relação a Jesus na terra é exatamente o posicionamento que Jesus terá diante do Pai em relação a nós. Então esse texto que nós lemos confirma essa palavra. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Então, irmãos, nesse momento nós precisamos perseverar. Perseverar em seguir o Senhor, perseverar em lutar pela causa do Evangelho, perseverar em acreditar realmente, irmãos, que somos igreja do Senhor Jesus, onde quer que nós estejamos. Perseverar, perseverança em buscar o Senhor onde quer que nós estejamos. Irmãos, como é maravilhoso, né? Como a gente sente falta de nós estarmos na igreja reunida, né? A igreja reunida fisicamente, a igreja no templo, porque nós abraçamos os irmãos, nós estamos na comunhão, nós estamos nos fortalecendo uns com os outros, mas mesmo nós não estando lá, nós precisamos perseverar. Essa palavra é muito importante, perseverança, em seguir a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, porque como o texto disse aqui, nas metáforas que o apóstolo Paulo utiliza, ele diz aqui: participa comigo como soldado de Cristo, suporta a aflição como soldado de Cristo. O atleta não é coroado se não viver segundo as normas, segundo as regras, né? Ele fala também daquele que semeia e do lavrador, ou seja, aquele que persevera em semear, aquele que persevera em ser um soldado, em defender o escudo da fé, aquele que persevera em seguir, né, segundo as normas da palavra de Deus, segundo as regras, né, é aquele que vai conseguir alcançar a sua vitória. Versículo de número 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Agora, no que diz respeito, né, à fidelidade, ele volta ao primeiro versículo, que é a graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Irmãos, ele permanece fiel nas nossas vidas. Agora, nós precisamos também permanecermos fiéis
ao Senhor e à palavra de Deus. Fiéis, irmãos, fiéis à palavra de Deus. Eu finalizo essa palavra agradecendo a você que esteve aí com a gente aqui pelo Facebook, os irmãos também que estão aí no YouTube aí que o Caio está transmitindo, e peço aos irmãos que continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, se lembrando desses conselhos desse prisioneiro, como eu disse que foi o tema da mensagem, os conselhos de um prisioneiro. Esse prisioneiro, que é o apóstolo Paulo, ele estava condenado no final da vida, não tinha perspectiva de que ia sair daquela prisão, e ele aconselhou o jovem Timóteo: Timóteo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada, não está presa. A igreja ela pode estar até mesmo dentro das casas, mas ela não está algemada, está presa. Porque a igreja cumpre o seu papel e o seu propósito, pregando a palavra de Deus e adorando a Deus, onde quer que ela esteja. Se fortifica na graça, Timóteo. Se lembra do amor de Deus. Se lembra de onde você veio, Timóteo. Se lembra da graça, do favor imerecido de Deus. Se lembra disso, Timóteo. Se lembra do amor e da graça de Deus. Se lembra disso. E continue firme, perseverante, porque na hora certa você será recompensado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Foi muito bom poder estar com os irmãos aqui nessa manhã, adorando ao Senhor. E nós vamos estar cantando, adorando ao Senhor nesse momento. Tá? O Felipe pediu ali para estar orando pela Joyce, que fez aniversário essa semana. Tá bom? Nós vamos também estar orando e nós vamos estar finalizando nosso culto nessa manhã. Amém? Antes nós vamos estar orando e pedir a você para que possa estar comigo às 19h30, tá? Às 19h30 comigo aqui na transmissão aqui pelo Facebook, para nós cultuarmos ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, por esse culto, porque nós cremos, ó Deus, que a palavra do Senhor não está algemada, não está presa. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. E ela cumpre o seu propósito, não volta vazia. Nós queremos, ó Deus, que essa palavra, Deus, que nós recebemos nessa manhã, permaneça no nosso coração, que sejamos fiéis, que sejamos perseverantes, Pai, em continuarmos adorando ao Senhor, firmados no Senhor, não nos desviando do Teu propósito, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, que a gente continue, ó Deus, como igreja nas casas, nós continuemos, ó Deus, firmados no propósito de que é adorar e servir ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, os nossos irmãos, abençoa, Deus, os enfermos, abençoa os irmãos, ó Deus, que estão acamados, abençoa, irmãos, os idosos, os irmãos que estão com imunidade baixa, ó Deus, proteja-os, Pai, para que nenhum mal, ó Deus, venha os atingir. E nesse momento nós queremos também, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida da irmã Joyce, que fez aniversário agora essa semana. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Tua serva, abençoe cada vez mais a sua família, que o Senhor possa estar renovando as suas forças e cada dia, ó Deus, ela possa buscar força no Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Denise, bom dia, Denise, chegando no finalzinho aí. Irmã Rosilene também. Nós vamos estar cantando ao Senhor, finalizando esse momento de culto, e aguardo os irmãos logo mais à noite. Amém? Vamos cantar ao Senhor ainda que a figueira não floresça. Amém? Tu és a minha porção.
Notícias não serem tão boas, que apesar de tudo isso que a gente está vivendo, que a nossa alegria possa estar no Senhor, que ainda assim nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Então aguardo os irmãos às 19h30 para nós estarmos adorando ao Senhor logo mais no culto à noite. Amém? Dá um abraço aí na irmã Jaine, que entrou agora há pouco, tá, Jaine? Entrou no finalzinho. Deus abençoe você aí, a família, os irmãos aí de Bajuru. Bom dia, meus irmãos, graça e a paz.